Só um minutinho que a tia Beth está fazendo a chamada para a gente iniciar. Goulart está presencial aqui online. Goulart, você vai voltar ao presencial ou você vai continuar online? Tia Beth está perguntando. Continua online. Tá. Tia Beth, ele falou que ele vai continuar online, tá? É porque seu pai disse que você viria presencial. Mas aí você já decidiu, então? Que aí ela vai botar outra pessoa no seu lugar. Gustavo também está online. Mas deve ser só hoje, né? Gustavo, você vai. Gustavo vai ficar online, né? Tá. Bem, então vamos lá, gente. Bom dia para todos, bom dia para o pessoal de casa, bom dia para o pessoal aqui que está na sala. Vamos continuar aquela atividade da quinta-feira, que nós falamos sobre radiciação, passamos a atividade no caderno, tá? Então, a partir de agora, eu vou estar compartilhando para vocês e nós vamos fazer a atividade. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só perguntar. Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela para quem chegou agora, caderno de matemática. Coloca aí a data de hoje, continuação. Vou compartilhar aqui para que vocês possam copiar. Número 3, calcule a diferença entre a raiz quadrada de 49 e a raiz cúbica de 125. Vamos lá, deixa aí umas 3 linhas para a resposta. Na última aula, nós falamos sobre radiciação, como calcula, né? Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta. Vocês já conhecem. Quando for um número muito grande, a gente pode utilizar a decomposição em fatores primos. Vamos falar sobre propriedades, operações com radicais. Tudo que estava no slide na quinta-feira, eu vou relembrar agora, tá? Renan, esqueceu a máscara? E agora? Fala lá com a tia Beth, ela deve ter uma para te dar. Imagina, eu faço isso sempre. Vamos lá, copiando. Deixa 3 linhas para o número 3. Só um minutinho que temos colegas chegando aqui na sala. Bom dia para quem chegou agora. Aí. Caderno de matemática, continuação do dever de quinta-feira. Mais um minutinho que tem mais gente chegando. Na 4 pode deixar uma linha só, porque você vai colocar a resposta ao lado da questão, tá?
um tempinho aí para copiar o 3 e o 4, que eu já vou explicar. Assim que a gente terminar essa atividade do caderno, nós vamos fazer atividades no livro também referente a esses conteúdos, tá? Lembrando que o conteúdo de radiciação é o conteúdo da nossa segunda avaliação, da nossa prova, que deve acontecer no finalzinho de abril, início de maio. Ainda falta operação com radical para a gente poder falar sobre isso e racionalização. Mas é bem tranquilo, não tem nada assim de tão difícil, é só prestar atenção mesmo e, obviamente, aí saber a tabuada para que a gente possa fazer a radiciação. Um minutinho. Prof, Oi. deixa quantas linhas na número 3? Número 3, 3 linhas. E número 4, deixa uma linha mesmo que nós vamos colocar a resposta do lado. 2 minutinhos aí para terminar de copiar. Quem já terminou de copiar, na número 3 você vai fazer a raiz quadrada de 49 menos a raiz cúbica de 125.
Vamos lá, todo mundo já copiou a 3e4? Vou usar o Vzinho aqui como a raiz quadrada para calcular a número 3. Tem alguém copiando ainda? Eu espero, não tem problema. Eu tô copiando. Ah, vou aguardar. Pode ir. Vamos lá, guardando aí o ok. Quem já quiser ir fazendo o número 3, vai ficar raiz quadrada de 49 menos a raiz cúbica. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Não dá para editar. Deixa eu ver. Não dá para eu colocar a raiz cúbica aqui. Mas aí vocês já sabem, né? Que a raiz cúbica é de 125. Então, a raiz quadrada de 49, qual é o valor? Qual número vezes ele mesmo que dá 49? 7. Menos, né? Porque a diferença é uma subtração. A raiz cúbica de 125. Qual número elevado a 3 que dá 125? Pessoal aí de casa, o número elevado a 3 que dá 125. Estou aguardando aí a resposta. Hein, pessoal de casa? A raiz quadrada de 49 é igual a 7 e a raiz cúbica de 125 é igual a 5. Então, 7 menos 5 igual a 2. Copia aí para mim a resposta da número 3, lembrando que aqui, ó, é a raiz cúbica. Deixa eu ver se tem como botar isso. Raiz cúbica de 125. Na número 4, é aquela simplificação de radicais que nós falamos no slide na semana passada, vou relembrar agora. Quando o expoente for igual ao índice da raiz, né, a gente corta, sobra só um radicando. Quando eles forem diferentes, por exemplo, aqui eu tenho a raiz décima de 2 elevado a 4. O expoente do radicando, ele é diferente do índice. Quando ele é diferente, a gente pode simplificar. Simplificar é o quê? É dividir ou multiplicar pelo mesmo número. O ideal é a gente dividir pelo mesmo número, porque aí a expressão fica mais simples.
Então, na letra A, por exemplo, não sei o que está acontecendo que não dá para escrever aqui, mas a gente coloca aqui embaixo, não tem problema. Na letra A, por exemplo, vou colocar de vermelho. Quando a gente for simplificar, nós vamos simplificar o 10, que é o índice, e o 4, que é expoente, por 2, porque ambos são divisíveis por 2. Então, vai ficar 10 dividido para 2, 5, raiz quinta, né? De 2 elevado a quanto? Se eu simplificar o 4 por 2, fica igual a 2 também. Então, toda vez que o meu índice ele for diferente do meu expoente, nós vamos simplificar. Se eles forem iguais, a gente corta e sobra apenas o radicando. Vamos ver mais para frente esse tipo de exemplo. Então, aqui na letra A, eu posso deixar dessa forma, ou se for uma questão objetiva, nós vamos resolver o expoente. Vai ficar raiz quinta. Lembrando, tá, gente? Esse Vzinho está representando o radical, porque aqui não tem como eu escrever. Deixa eu aumentar aqui. Número 1 todo mundo já fez, né? Vou aumentar aqui o número 2. Então, aqui a raiz quinta, 2 ao quadrado é igual a 4. Raiz quinta de 4. Coloca aí para mim, por favor. Alguma pergunta em relação a isso? Quando o índice, que é o númerozinho que está com radical, e o expoente do radicando forem diferentes, nós vamos simplificar. Quando for igual, a gente corta e elimina o radical. Bom dia. Na letra B, como o 27 não tem expoente, o que nós vamos fazer? Fatorar o 27. Quando a gente faz 27, a gente vai decompor em fatores primos. Na letra B, vai ficar 3 elevado a 3. O 27 é 3 elevado a 3. Sendo que aqui o nosso expoente não pode simplificar com índice. Por quê? Não tem nenhum número que tenha 2 e 3 na sua tabuada. O 2 e o 3 não possuem divisores comuns. Então, quando não possui divisores comuns para a gente simplificar, a gente deixa dessa forma que está aqui. Tenta fazer aí a letra C. Lembrando que quando o radical ele não tem índice, o índice é igual a 2. Então, você vai simplificar 2 e 8 pelo mesmo número. Tenta fazer aí sozinho, qualquer pergunta pode falar.
Vamos lá na letra C. Se eu simplificar o índice igual a 2, né? E o expoente igual a 8, 2 dividido para 2 fica 1. Não existe radical igual a 1. Então, quando isso acontece, o nosso radical ele some, fica apenas a base. 3, o 8 eu também dividi por 2, vai ficar 3 elevado a 4. Quem quiser colocar um resultado, fica 81. De novo, por que ali na letra C sumiu o radical? Quando não tem radical, o radical é igual a 2. Se eu simplifiquei 2 dividido para 2 dá 1. E não temos radical com índice 1. Quando isso acontece, o radical some. Então, ficou apenas o radicando, que é o número de dentro, tá? Na letra D, é aquele caso que eu falei para vocês, onde o índice ele é igual ao radical. Quando o índice é igual ao radical, a gente corta, a gente elimina o radical. Então, na letra D, vai ficar apenas o radicando, que nesse caso, não sabemos quem é, nós chamamos de X. Claro, né, que é o primeiro momento que nós estamos falando sobre simplificação de radical. Nós temos aí o mês todo para trabalhar sobre isso, atividade do livro, para a gente treinar bastante. Porém, se tiver alguma dúvida, se não estiver entendendo absolutamente nada, tem que perguntar agora, para não ficar acumulando dúvida, né? Vamos lá, na letra E. Na letra E, nós temos a raiz quadrada e o 9 ao quadrado também. O meu índice, que é o númerozinho do radical, é igual ao expoente. Quando isso acontece, a gente elimina o símbolo, fica apenas o radicando 9. Letra F, a mesma coisa. Nós temos a raiz quadrada de um termo ao quadrado. Quando eu tenho a raiz quadrada de um termo elevado a 2, de um termo ao quadrado, a gente elimina o índice, o radical e o expoente. Então, sobra apenas o radicando, o A menos o B. Agora eu quero que vocês façam da letra G até a L sozinhos. O 40 ali nós vamos simplificar, tá? Obrigada. Enquanto vocês vão fazer o número 2 sozinho, eu vou aqui organizando para poder fazer a chamada. Hoje são 12, eu vou fazer aqui a chamada
Adam. Adam tá aí? Só temos uma aula hoje? Agora? Amanda Lopes. Beth, eu ia tirar umas Presente. dúvidas com você. Só um minutinho. Apaguei agora. Aí eu coloco o teste, então, no último dia. Nós trabalhamos aqui 25, no caso. De Gabriel, aqui eu botei isso aqui, mas aí eu boto para 9. Mas ele foi muito bem. Vamos lá. Amanda Lopes está aí. Enquanto eu estou fazendo a chamada, é para fazer o número. Um minutinho aqui. Número 4, tá? Mesma coisa que nós fizemos até a letra F. Se não der para simplificar o índice com radical, não tem problema. Deixa do jeito que está. Ana Clara, só um minutinho que tem gente pegando agora. Eu. Andiara. André Luiz. Presente, professora. Ok. Ana Luísa Rosa. Ana Luísa Rabelo. Gente, é o que é isso? É ovo? Cheiro. Beatriz. Presente. Caio Pimenta. Presente. Davi. Gabriel Freion. Gabriela. Davi presente, professor. Ok. Gabriele. Eu. Gustavo. João Gabriel. Aqui. João Guilherme. João Pedro Portela. João Pedro Goulart. Presente. João Vitor Vidipó. Júlia Marinho. Presente. Júlia Passeri. Kailane. Passeri está aí? Kailane. Leandra. Letícia. Eu. Lucas. Luiz Gustavo. Maicon. Maria Eduarda. Presente. Matheus Mendes. Leandra não está aí não, né? Nicolas. Eu. Pedro. Presente. Renan. Sara. Vitor Rocha. Vitória Gonçalves. Vitor Costa. Vitória Andrade. Vitória. Sara tá aí? Acho que não sei. Mas Vitória Gonçalves está aqui. Ok.
Vamos lá, então. Na letra G, vou colocar aqui em cima, tá? Na letra G. 2 elevado a 5, não tem como a gente simplificar com o 2 ao quadrado, né? Por enquanto, não, então fica a raiz de 32, que é 2 elevado a 5, 32. Letra H, simplificando ali, 8 e 6 a gente divide por 2, então vai ficar a raiz cúbica de 2, desculpa, a raiz quarta, né? 8 dividido para 2, 4. De 2 elevado a 3. Então, quem quiser colocar a raiz quarta de 8, também pode colocar. Porque 2 elevado a 3, 8. J. 7 e 3. Não tem como a gente simplificar o 7, né? Pode falar. A letra I, desculpa. Na letra I, a raiz 40. 40, se a gente for fatorar o 40, nós vamos ter 2, aí vai ficar 20 mais um 2, 10 e 5. Vai ficar 2 elevado a 3 vezes 5, né? O que a gente pode fazer, na verdade, aqui? Eu não falei na aula anterior, mas eu já posso falar sobre esse assunto. Como a raiz é quadrada, a gente separa de 2 em 2, não é? Então, ficaria 2 ao quadrado, que eu vou separar de 2 em 2. Aí vai ficar 1, 2 sozinho e 1, 5 sozinho. Então, esse 2 que está ao quadrado, ele vai para o lado de fora da raiz. Depois nós vamos fazer isso com calma, tá? Então, esse 2 que está ao quadrado vai para fora da raiz. E dentro da raiz fica quem sobrou. 2 vezes 5, 10. Aqui no 32, como era raiz quadrada, se a gente fatorar o 32, também dá para ficar 2 elevado a 4, a 2, desculpa, 2 elevado a 2 de novo, vezes 2. Tudo que tiver ao quadrado vai para frente. Sai do meu radical. Já já nós falaremos sobre isso. Então, antes da raiz vai ficar 2 vezes 2, e dentro da raiz o 2 que ficou sozinho. Então, aqui é 4 raiz de 2. Já já nós faremos essa continha com mais calma. Ok? É só para que vocês fiquem sabendo. Letra J. Ali, raiz cúbica de 3 elevado a 7. O 3 elevado a 7, a gente pode transformar em elevado a 3 para a gente poder tirar algum termo da raiz. Pode ficar 3 elevado a 3, vezes 3 elevado a 3, vezes 3. Se a gente fatorar aí o 3 elevado a 7. Aí, como eu tenho a raiz cúbica e temos termos elevado a 3,
Esses termos elevado a 3, eles vão para frente da raiz. Quando ele sai da raiz, ele perde o expoente, tá? Quando a gente fizer a atividade no livro, aí como tem a canetinha, vocês vão poder visualizar isso melhor. Toda vez que eu tenho dentro do radical um número que tenha o expoente igual ao índice, esse número ele sai do radical. Ele vem para a parte da frente. Então, eu tenho 3 vezes 3 aqui. A raiz cúbica de 3. Então, na verdade, eu tenho 9 raiz cúbica de 3. Tá? O 3 e o 6, a gente tem como simplificar por quanto? Por 3. 3 dividido para 3 dá 1. Então, some o radical. E o A? 6 dividido para 3, 2. A ao quadrado. L. 7 e 21 dá para a gente simplificar por quanto? Por 7. Então, eu tenho ali 7 dividido para 7, 1. Então, some o radical. 21 dividido para 7, 3. Então, fica aqui, ó, 3 elevado a 3, que na verdade é 27. Ah, um minutinho aí para poder copiar. Vamos lá, um minutinho aí para terminar de copiar. Vamos lá, terminou de copiar, nós vamos parar por aqui. Aí na próxima aula a gente continua essa atividade, depois a gente faz do livro, tá bom? Posso interromper? Todo mundo já copiou? Sim. Pedro já copiou tudo? Sim. Ok, beijinhos, até daqui a pouco. Até daqui a pouco não, até amanhã, você tem uma aula hoje.